Moraes foi parar na lista negra dos Estados Unidos da América? Parece teoria da conspiração, mas a tal lei Magnitsky é real e poderosa. Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto na Lei Magnitsky. É uma lei americana, né? O nome talvez não diga muito de cara, mas olha, as implicações são globais e bem sérias. A gente tem aqui um resumo ótimo e vamos usar ele para entender de onde veio essa lei, como ela funciona e o ponto principal para a gente, como que ela poderia, assim, em teoria, afetar pessoas ou instituições aqui no Brasil. A ideia é realmente entender essa ferramenta e o que ela pode significar. E a origem é bem pesada, né? Vem da história do Sergei Magnitsky, lá na Rússia. Exato. É uma história trágica mesmo e que acabou virando um símbolo, né? O Magnitsky, ele era um advogado e ele descobriu e denunciou um esquema de corrupção enorme, coisa de centenas de milhões de dólares, envolvendo gente do governo russo. O resultado para ele, bom, foi preso e acabou morrendo na prisão, isso em 2009. E as circunstâncias, assim, são muito suspeitas, sabe? Falta de cuidado médico, talvez maus tratos. Nossa, e essa morte não ficou só lá na Rússia, certo? Teve repercussão fora. Teve muita, especialmente nos Estados Unidos. Aí, em 2012, veio a resposta. A Lei Magnitsky original. No começo, ela era bem focada, sabe? Era para punir os russos considerados responsáveis pela morte dele ou por outras violações graves de direitos humanos e corrupção lá mesmo. As sanções eram bem específicas. Congelar bens nos Estados Unidos e proibir a entrada no país. Entendi. Começou bem direcionada para a Rússia. Mas aí ela cresceu, né? Como foi essa mudança? Isso, não parou por aí. Em 2016, veio o que eles chamam de Global Magnitsky Act. E essa foi a grande virada, tipo o divisor de águas. A lei deixou de ser só sobre a Rússia. Agora, os Estados Unidos podem usar essa lei para sancionar indivíduos ou até entidades de qualquer país. Qualquer país. E por quais motivos? Basicamente, são dois gatilhos principais. O primeiro é envolvimento em corrupção significativa, sistêmica. E o segundo é participação em violações graves de direitos humanos. E o que seriam essas violações graves? Tem exemplos? Assim, a lei cobre um espectro até que amplo. Pensa em tortura, execuções fora da justiça, prisões arbitrárias que se arrastam, sabe? E também repressão violenta contra quem defende direitos humanos ou contra jornalistas. Interferência em eleições, coisas assim. Na parte da corrupção, é focado em suborno pesado, desvio de dinheiro público, esquemas que no fundo minam a confiança nas instituições, sabe? E que tenham algum impacto maior. Entendi. É bastante coisa. E as sanções na prática? O que acontece com a pessoa que é alvo disso? Pega pesado. Pega sim, são sanções bem fortes. Primeiro, qualquer bem que a pessoa tenha lá nos Estados Unidos, conta em banco, imóvel, investimento, é bloqueado. Congelado mesmo. Segundo, a pessoa fica proibida de entrar nos Estados Unidos, visto negado. E tem um ponto que é crucial. Empresas e cidadãos americanos, em geral, não podem fazer negócios com essa pessoa sancionada. Isso acaba isolando a pessoa do sistema financeiro internacional, porque muitos bancos pelo mundo evitam ter relação para não arrumar problema com os Estados Unidos, né? Nossa, é um bloqueio bem completo então, financeiro e de mobilidade. E aí chegamos no ponto. Interessante pra gente, como isso pode chegar no Brasil. Porque a lei não pune o país, né? São indivíduos. Exatamente. Esse é o ponto-chave. A lei não é contra o Brasil, digamos assim. Ela mira em pessoas ou organizações específicas. Então, na teoria, sim, figuras brasileiras poderiam ser alvo. Podem ser autoridades, políticos, empresários. Isso se o governo americano concluir que essas pessoas estão envolvidas em atos que se encaixam lá nos critérios da lei. O resumo que a gente viu até menciona uns cenários hipotéticos, né? Tipo autoridades do judiciário, políticos, empresários, que poderiam estar envolvidos em corrupção com alguma conexão internacional ou em ações vistas como violação de direitos humanos, tipo perseguição política, censura. Repressão contra opositores políticos aqui. Ou um esquema de corrupção grande que use o sistema financeiro americano ou afete interesses deles. Bom, indivíduos ligados a isso poderiam sim entrar na mira das sanções.
Mas claro, isso depende de investigação e decisão lá do governo americano. Imagino. E se figuras importantes aqui do Brasil fossem sancionadas? O impacto não ficaria só nelas, né? O que isso poderia causar para o país como um todo? Com certeza não ficaria só nelas. As ondas seriam, bem, em várias direções. Diplomaticamente, poderia criar um belo atrito com os Estados Unidos. Uma tensão, né? Economicamente, talvez gerasse um receio em investidores estrangeiros, ou dificultasse a vida de empresas brasileiras que tivessem alguma ligação com os sancionados. E politicamente, dependendo do caso, poderia ser visto como uma forma de pressão externa em assuntos que são nossos, internos. E claro, tem sempre o dano para a imagem internacional do Brasil, né? Ser associado a esse tipo de prática nunca é bom para negócios, para acordos. Entendi. Então, para resumir a ideia central, a Lei Magnitsky é tipo uma ferramenta poderosa que os Estados Unidos têm para punir indivíduos no mundo todo por corrupção muito grave ou violações sérias de direitos humanos. E isso tem o potencial de respingar em pessoas aqui no Brasil, o que, por sua vez, poderia trazer consequências diplomáticas, econômicas e políticas para o país. Exato, é um bom resumo. E isso tudo levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Mesmo que nenhuma sanção seja de fato aplicada aqui, como será que a simples existência de uma lei como essa, lá fora, operada por outro país, como será que isso já não influencia, talvez, de forma sutil, as ações e as decisões de quem tem poder político e econômico aqui dentro do Brasil? Fica aí a reflexão sobre o alcance indireto dessas ferramentas globais. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha justo que autoridades brasileiras possam ser sancionadas por leis estrangeiras? Escreve nos comentários. E se esse vídeo te trouxe uma nova perspectiva, já deixa o like. Compartilha com alguém que precisa entender o que está acontecendo. E claro, se inscreve no canal, porque isso aqui tá só começando.